Olha só, hoje a gente vai investigar um mistério que tem deixado muita gente de cabelo em pé. Depois de um século inteiro de avanços, será que a inteligência humana pode estar, na verdade, diminuindo? Pois é, essa é a pergunta central que norteia a nossa análise. Durante gerações e gerações, a gente se acostumou com a ideia de que o progresso era meio que inevitável. Mas olha, alguns dados bem recentes, vindo de vários lugares do mundo, estão acendendo um sinal de alerta. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender o que pode estar acontecendo agora, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o século XX, e entender um fenômeno científico que já era muito bem estabelecido. Esse fenômeno é conhecido como o efeito Flynn. Ele ganhou esse nome por causa do pesquisador James Flynn. E basicamente o que ele mostra é que durante a maior parte do século passado, cada nova geração que surgia tirava notas consistentemente mais altas nos testes de QI do que a geração anterior. E assim, não foi um aumento pequeno não, viu? A gente está falando de um ganho médio de mais ou menos 3 pontos de QI por década. Se a gente acumular isso ao longo de várias gerações, é um salto gigantesco. Um salto que apontava para um futuro cada vez mais e mais brilhante. Mas e se essa era, a era de ouro do crescimento intelectual, tivesse chegado ao fim? É agora que a gente vai dar uma olhada nas evidências que sugerem que essa tendência pode estar, de forma bem preocupante, se revertendo. A primeira pista da nossa investigação vem lá da Noruega, de um estudo em larga escala. Os pesquisadores de lá tiveram acesso a um banco de dados riquíssimo, com testes de QI feitos por recrutas do serviço militar obrigatório. E quando eu digo que o estudo é grande mesmo. Pensa só. Os pesquisadores analisaram mais de 730 mil resultados de testes de QI que foram coletados ao longo de 30 anos. Um volume de dados desses dá um peso enorme para o que eles descobriram. Então, o que essa montanha de dados revelou? Algo bem surpreendente. O estudo mostrou que o tal do efeito Flynn chegou no seu auge para os noruegueses que nasceram ali no meio da década de 70. E de lá para cá, as pontuações vêm caindo. Uma queda de cerca de 7 pontos de QI por geração. É uma virada de jogo bem dramática. Mas a Noruega não é um caso isolado, não. A nossa segunda pista vem de um estudo de caso do Reino Unido, que durou 30 anos e olhou para algo um pouco diferente. Não o QI geral, mas o raciocínio científico básico em adolescentes. E aqui, olha, a imagem fala por si só. Esse gráfico mostra o desempenho em tarefas de raciocínio científico fundamental. Não estamos falando de decorar fatos, mas sim da base, dos tijolos do pensamento lógico. E a tendência é inegável, uma queda brusca, tanto para meninos quanto para meninas, ao longo de quase 30 anos. É uma imagem bem poderosa e, para ser sincero, bem preocupante. Para deixar isso mais concreto, vamos pegar um exemplo específico: o conceito de volume de deslocamento. Em 1976, 54% dos meninos entendiam esse conceito. Já em 2003, só 17%. As meninas também tiveram uma queda. Isso mostra um declínio em uma habilidade de pensamento super importante, a base para carreiras em ciência, engenharia. Ok, as evidências de um declínio são bem fortes. Então, a próxima pergunta lógica é: por quê? O que está acontecendo? Vamos agora investigar as possíveis causas por trás dessa reversão. Os pesquisadores têm alguns suspeitos principais na mira. Primeiro, o sistema educacional. Será que as escolas estão focando menos no raciocínio abstrato? Segundo, nosso estilo de vida. A tecnologia, o jeito como as crianças brincam e leem hoje, será que isso pode estar mudando o cérebro delas? E terceiro, uma possibilidade bem interessante. Talvez a inteligência não esteja diminuindo, mas os testes que a gente usa para medir já ficaram velhos, obsoletos. O próprio James Flynn já suspeitava de fatores do ambiente. Anos atrás, quando ele começou a notar um declínio inicial, ele comentou que o ambiente cognitivo dos adolescentes não parecia mais estar sendo enriquecido como antes. É uma observação forte, vinda direto da fonte. E isso nos leva a uma distinção que é crucial aqui. Existe a inteligência fluida, que é a sua capacidade de raciocinar na hora de resolver um problema novo, e tem a inteligência cristalizada, que é tipo o seu banco de dados de fatos e habilidades que acumulou. Pensa bem, se o nosso ambiente mudou, talvez ele esteja fortalecendo um tipo de inteligência e deixando o outro de lado. E isso levanta a questão: será que os testes de QI medem as habilidades que realmente importam hoje? E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma questão ainda mais profunda, que está no centro de todo esse debate sobre pontuações, testes e o que tudo isso significa. Então, qual é o veredito?
A verdade é que não tem uma resposta simples, um único culpado. O declínio nas pontuações, isso é real, e está documentado em vários países. Mas a causa? A causa parece ser uma mistura complexa de fatores ambientais, educacionais, culturais. A investigação, pode ter certeza, continua. E isso nos deixa com uma pergunta final que talvez seja a mais importante de todas. Num mundo que muda numa velocidade absurda, será que a questão não é se estamos ficando menos inteligentes, mas sim se a nossa própria definição do que é inteligência não precisa evoluir junto? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nesta análise.